Fala pessoal do Bipoker, beleza? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou analisar aqui uma mão que aconteceu no KSOP, teve um blefe gigante, Hero Call no River, e eu vou dar minhas opiniões sobre o que eu achei dessa mão. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas essas paradas aí que é muito importante pra mim. E antes de dar play aqui na mão pra gente começar a ver o vídeo de fato, analisar a mão de fato, cara, uma das dúvidas que eu mais recebo assim no meu Instagram ou dos meus alunos que eu dou aula particulares ou em grupo é a seguinte: pô, Rafael, eu queria jogar tal torneio, eu queria jogar o Cash Game tal, mas eu não tenho banca, sabe? Fica apertado pra mim, eu tenho que tentar um satélite aqui, mas pô, não consigo a vaga e tal. E cara, pensando nisso, eu criei um mini curso gratuito que tá aqui na descrição desse vídeo, que ele se chama Construindo a Banca. Lá eu te ensino a você pegar seus primeiros 10, 20, 30, 40 dólares e construir uma banca para você jogar de fato o que você quiser ali, juntar seus primeiros 1.000, 2.000 dólares. E o céu é o limite dependendo da dedicação que você colocar no conteúdo que vai receber. Então, ele é de graça, você não precisa pagar nada, é só clicar aqui e se inscrever que você vai receber ele lá no seu e-mail. Valeu? Best Equity Poker. Dito isso, vamos aqui pra mão. Esse daqui é o main event do KSOP que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lugar onde eu resido. E vamos ver a mão aqui. Isso aqui é 60 left, né? 50 left, dia 3 do main event, então já tá numa retinha. Esse torneio ia pagar 350 mil reais pro primeiro colocado, então é bem maneiro. Blind, 18 mil, 36 mil. E começa a ação aqui com Luiz Joanello, que é o que cravou até o main event, né? Cravou o pai e o filho. O filho eu sei que ele é um regular bom, né? Um cara que pelo menos no circuito... Nunca joguei contra, mas tem muito resultado, então contra resultado eu não discuto. Então, o filho eu sei que é um regular bom, mas o pai provavelmente é um recreativo. É um cara que eu não sei se... Dificilmente vai ser um profissional, né? Tipo, profissionais geralmente são um pouco mais novos e tal. Não quero ser preconceituoso aqui, mas faz parte do jogador de poker analisar o estereótipo. Ele tem o estereótipo de um jogador recreativo, né? E o blind tá 18 mil, 36 mil. E ele faz um raise de 125 mil. Então ele vai lá e faz quase 4x, se eu não me engano. 70, 3x e pouquinho. A gente já vê então que provavelmente ele não é um regular mesmo. Ele fazer esse raise bem maior assim do TG não faz sentido, principalmente nessa reta final de torneio. As fichas valem muito dinheiro já, não precisa investir tanta ficha. E ele tem Ice Rei Off, então esse é aquele tel bem clássico que você vê nos lives. É um cara que... Eu não vi o padrão dele de jogo antes disso aqui, mas é muito comum você ver isso no live de jogadores recreativos. Dá limp, faz umas jogadas meio estranhas lá, do nada ele para, 4x. Geralmente Ice Rei, Vala, essas mãos que ele sabe que é boa, mas se ele puder resolver já aí, roubar os blinds, ele tá feliz. É um pensamento que é contra-intuitivo, mas pela minha experiência de live aí, mais de 5 anos jogando live, eu vejo esse padrão se repetindo aí em alguns jogadores recreativos. Ice Rei Off, né? Dama Valete não tem o que fazer, só foldar mesmo. E o Ezequiel aqui, chip leader do cutoff, pega 8 e 5 suited e começa a pensar. Ele é esse cara aqui de óculos, já no caso. Ele começa a tancar, é uma mão que na minha opinião não tem nem o que tancar, tipo... É uma mão que não entra no nosso range de tribet numa situação normal. Pensa só, o TG abre, você tá no botão, você tá no cutoff, você não tribeta 8 e 5 suited, nem fleta, nem nada. Ele pegou aqui um tribet cheio. E vamos analisar esse tribet. Então vamos lá, como eu tava falando, cara, a gente tem que pensar o poker de uma forma um pouco mais estratégica, né? Então, pensar que os ranges, eles se comportam de algumas formas. E 8 e 5 suited versus um range do TG, independente de quem seja, é uma mão que não joga bem. Com esse plus aqui do cara ter dado um raise de 4x, de 3x vai que seja, faz essa mão ser mais fold ainda. Então, eu não sei se ele tem motivos muito bons pra dar esse raise aqui, se ele tinha algum motivo muito bom pra dar esse raise, mas é aqui que entra uma questão de por que você estudar teoria, por que de você entender o poker de uma forma um pouco menos pessoal, de uma forma um pouco mais estratégica, vai te ajudar na vida. E por que é interessante a gente estudar a teoria, né? Porque a partir do momento que você sabe qual é o seu range de tribet do cutoff versus o TG, você vai saber a hora que você tem que expandir e a hora que você tem que recuar ele.
Esse momento em que alguém abre 3x do TG, se você tribetaria, sei lá, um Ás e 10 off, um Ás e 2 suited, talvez já seja o momento de você foldar. Então esse tribet aqui de 8 e 5 suited, provavelmente é de um cara que tá jogando ali a sensação dele no momento. Ele tá jogando o feeling, ele tá jogando o conhecimento empírico dele e tem os méritos também, ele pode chegar e ter resultado. Mas não é a abordagem que eu gosto de ter no jogo. Como é que eu abordo as situações no poker? Eu tenho meu range pré-definido. Eu sei que mão eu vou jogar no TG, eu sei que mão eu vou tribetar, eu sei que mão eu vou forbetar. Tudo isso baseado nos estudos que eu faço de teoria, de software e tal. Se eu recebo alguma informação extra, por exemplo, pô, peguei um live tell, do cara tá nervoso, pô, eu vou expandir meu range. Ah, essa situação aqui é bolha, então eu posso abrir um pouco mais o meu range porque as pessoas tendem a estar pressionadas. Eu abro um pouco o meu range. E abrir meu range não quer dizer que eu vou tribetar qualquer coisa que eu receba na mão, essa é a diferença. Abrir meu range significa que se eu fosse tribetar um Ás e 10 off, eu posso colocar um Ás e 9, um Ás e 8. Se eu fosse tribetar um 9 e 10 suited, colocando um exemplo aqui, eu pego um 8 e 9, um 7 e 8 suited. Você precisa expandir o seu range escolhendo as mãos que fazem mais sentido. Porque se ele pega aqui um 8 e 5 suited, ele vai ter que pegar também um 7 e 4, um 8 e 7, um 8 e 6 suited, e ele vai acabar tribetando demais e se colocando muitas vezes no torneio em risco de ruína, o que não é interessante. E a gente não pode esquecer os motivos teóricos e os motivos práticos do porquê a gente se tribeta pouco contra o TG. Porque o TG tem um range mais forte, isso não vai mudar, é um conceito do jogo. Então, 8-5 suited é uma mão que eu não colocaria aqui no meu range de tribet. E eu acho que é uma jogada que é muito mais fácil a gente se enrolar e perder dinheiro. Todo mundo foldou, é uma situação bem difícil. E ele opta pelo call, eu sei disso porque eu vi um pouco a mão antes, né? Eu sei mais ou menos como é que foi a ação. Eu não vi os sizes, mas eu me contaram e eu vi também, né? E ele deu call. E eu gosto bastante de jogar do seu Luiz, por quê, cara? Porque dificilmente ele consegue all-in pré-flop contra Ás e Dama, contra Ás e Valete, entendeu? Então eu acho que ele acaba até slowplayando esse Ás e Rei, então eu acho bem de boa, 40, 50 left. O único erro do seu Luiz aqui na mão até agora pra mim foi o size que ele fez pré-flop, mas até agora é de boa. Ele fletou um pote já com 700 mil fichas, muita ficha. E bateu um flop que o Ezequiel agora pode ferrar, porque agora ele tem uma over do 8 ali na cabeça dele contra os Ás e Dama, Ás e Valete, Ás e Rei, que ele acha que ele pode ter. Ele tem uma broca, tem backdoor flush draw. É um board seco, então, dado a forma que ele jogou a mão, eu acho que ele tem um c-bet bem claro. Aí aqui de novo, o Ezequiel já cometeu pra mim uma situação que eu não faria. O pot tem 700 mil e ele faz um bet de 400. Cara, você tá mirando a parte fraca do range dele, então você não precisa fazer tão alto, o pot já tá muito inflado, o SPR muito grande. É uma aposta que não tem um risco-retorno interessante. O pot tem 700 mil, eu faria aí 170 mil, 180 mil. A parte que ele vai foldar, já vai foldar pra qualquer size, e a parte que vai dar call de qualquer jeito. Então ele te coloca numa situação em que ele mantém só o range forte do cara, com uma aposta muito alta, e numa situação, pô, de reta final, então, pô, já tem CM, é uma jogada bem perdedora pra mim, assim, não preciso nem ver essa daí. E perdedora, galera, tipo assim, não quero criticar aqui o Ezequiel, né, porra, longe de mim querer arrumar confusão, treta e tal, assim, com alguém. Mas é uma situação perdedora a longo prazo, assim, tipo, você tribetar 8-5 suited num cara que abre 4x do TG, você betar um size de meio pote, assim, tende a não ser uma jogada boa se ele fizer isso 1000 vezes. Talvez contra o seu Joanela aí pode ser boa, beleza, mas no aspecto geral, no âmbito geral, não é uma jogada interessante de se fazer. E o Luiz Joanela aqui vai de call, eu gosto. E eu cogitaria até em all-in no lugar aqui do Joanela, o pote tá grande pra caramba, ele tem duas over ali, Ás e Rei, pode tá dominando uns Ás e Dama, Ás e Valete. Porra, o Ezequiel em teoria não tem muito 4x no range dele, também não tem 6-6. Então ele representa muito pouca coisa, o Ezequiel aqui. O Ezequiel ele tá representando praticamente Dama-Dama e Rei-Rei. Dama-Dama, Rei-Rei, Ás-Ás, só que o Luiz ainda bloqueia o Ás-Ás e o Rei-Rei, então é meio que Dama-Dama. E olhe lá um Vala-Vala, que Vala-Vala talvez já fletasse contra esse raise desse tamanho, né? Mas se ele tribetou 8-5 suited eu acho difícil, mas na cabeça do Luiz ele não tem nem Vala-Vala aí que eu acho. Ou é blefe ou é Rei-Rei, Ás-Ás aí, Dama-Dama. E aqui ele tá pensando, acho que dada a merda como foi feito, eu continuo apostando aí também pra ver se ele folda esse high no turn aí. Mas é uma situação bem difícil, que pra ser bem sincero, se ele pensa bem, eu acho que, porra, já fiz a merda, vou dar give up aqui, também não é uma situação bem errada. Eu nem sei como eu jogaria essa mão aqui no lugar dele, porque é uma situação que eu não entraria, na verdade.
Mas um dos conceitos teóricos aí do poker é que quando você tá bastante no bottom do seu range, a gente tem que apostar, né? Então, se o Luiz Jonello aqui, por exemplo, ainda tem uns As-Dama, As e Valete no range, o Ezequiel pode achar que ele consegue fazer ele foldar isso daqui. E aqui ele veio pra um bet quase repetindo o bet que ele fez anteriormente, e aí que tu vê que não faz sentido o bet alto no flop, né? Era muito mais inteligente, ele conseguia muito mais fold equity se ele fizesse um bet baixinho de 150 no flop e vinha com a porrada no turn, entendeu? Era uma jogada que fazia muito mais sentido. Ele ia ter um range muito mais fraco pra atacar, porque pra 400 mil, o Luiz folda rei dama se ele jogou dessa forma, ele folda rei valete suited. Pra 180 não. Então ele daria call, e no turn você vindo com uma porrada, você faz ele foldar os ace high e essas mãos fracas que ele continua no range. O size baixo no flop seria muito mais inteligente e economizaria muito mais ficha pro Ezequiel. Aí ele repetiu o bet, eu não consigo ver nenhuma mão que o Luiz deu call no flop que vai foldar o turn pra um size quase repetido. Ele tem que botar 475 mil pra um pot que vai pra quase 2 milhões e 700 mil fichas. O Luiz deu call, né? Aqui já é uma linha que ele fica bem call station, assim, é bem complicado. Mas é muito difícil a gente exigir do recreativo um pensamento muito teórico, muito estratégico. Ele tá jogando ali a mão dele e tá indo bem por enquanto, né? Então, eu acho que a partir do momento que ele abre 3, 4x do TG com As e Rei na cabeça de um jogador recreativo, dificilmente ele vai foldar mesmo, entendeu? Tipo, tem que ser uma situação muito difícil pra ele foldar. Com esse board dobrado, é meio sick, é bem difícil. Ele não tá fazendo exercício de range, ele tá olhando a mão dele ali, eu tenho As e Rei. O que também, cara, pensando até, trazendo pra outro aspecto aqui que eu tô vendo aqui, cara, teoricamente também nem é ruim, porque, porra, o Ezequiel não tem 6-6, o Ezequiel não tem As e 4, difícil, não tem 4-4, porque não tribeta, ele não tribeta essas mãos, tá bloqueando as As e Rei, como eu falei, então também sobra bastante blefe aí pro Ezequiel, é capaz de até ser boa essa jogada no geral. Aí deu call e dobra o node, né, então os possíveis 9x aí que o Ezequiel poderia ter de As e 9 suited, de As e 9 off, diminui ainda a probabilidade. Seu Luiz vai de check, e aqui, cara, o Ezequiel se colocou na situação mais difícil possível que eu acho, cara. Porque ele se vê num spot em que ele não ganha nunca se ele der check. Ele nunca tem valor de showdown com esse 8-5. E o range do Luiz é extremamente forte, né? Cara, é muito difícil. Ele tem uma fold equity baixíssima, mas também não tem valor de showdown, então aqui ele tem que blefar. E qual o argumento ele poderia usar pra blefar esse 8-5 aqui de uma forma teórica? Cara, o oponente ainda pode ter rei dama de espadas, rei valete de espadas, As e 10 de espadas. Acho que tem isso de fato? Não, eu acho que um raise de quase 4x do TG não é esse tipo de mão. Mas eu não posso bater o martelo, então o Ezequiel pode ir all in tentando mirar esse tipo de mão. Só que o Ace High aqui, galera, ganhou bastante valor, né? Tem 2 pares no board. E o Ezequiel não tem nenhum dos pares no range dele. Será que ele jogaria o Vala-Vala assim? Cara, então o Ezequiel colocou uma situação que ou ele tem As, Rei, olha lá, mano. Então, é um spot difícil, é muita ficha, por ICM é uma rasgada de dinheiro, na minha opinião, aqui. Mas a mão dada como foi, ele não pode dar check com 8 high aqui. Tipo, é vergonhoso dar check com 8 high, porque aí é assumir que perdeu o pot mesmo. Se fosse pra dar give up, dava lá no turn. Aí o Ezequiel tá pensando aqui, né? Eu acho que ele já viu que, pô, deu uma sequelada. E é completamente comum isso aí também, né, galera? Eu tô falando aqui mal da jogada, mas, porra, atire a primeira pedra quem nunca espiusou uma parada dessa, né? Tipo, na cabeça dele ali, jogando na mesa da TV, as sensações são outras. Eu vendo aqui de casa, fora do torneio, eliminado do main event, é muito fácil. Mas aí na reta final o cara tá vivendo outra situação. Mas o meu trabalho aqui é analisar de um ponto de vista teórico e estratégico, como eu analisaria uma mão de um aluno meu, né? E o Ezequiel até chegou em 4º lugar no torneio e tal, ele é um cara agressivo, joga bem. Ele tá pensando aqui porque a situação é bem chata mesmo, tipo, teoricamente é uma situação bem chata. Ele foi ao in, tomou o snap call do seu Luiz de Ace High. Nigo na mesa deu aquela olhadinha ali, aquela olhada, né? Mas é isso, rapaziada. Eu gostei de analisar essa mão. Se vocês querem mais review aí de mãos do KSOP, do BSOP, deixa aí nos comentários, dá o like. Essa aqui foi uma transmissão lá do Mundo Poker TV, se eu não me engano. Então dá moral pros caras lá em que eu peguei esse vídeo. Nem sei se eu poderia estar pegando, tá? Então talvez esse vídeo seja cancelado, tome flag aqui do YouTube e eu não sei. Mas eu acho que dá pra fazer de boa, porque é uma transmissão brasileira e tal. Eu acho que até ajuda eles, não é ao vivo. E é isso. Pessoal, antes de me despedir aqui, de fechar o vídeo,
Cara, aqui na descrição desse vídeo tem um link para um grupo no Telegram que eu criei, que lá eu mando uns conteúdos um pouco mais exclusivos, eu mando promoções em alguns sites de poker que eu tenho. Então clica aqui que ele é de graça, você não tem nada a perder e muito a ganhar. Valeu pessoal, até a próxima, tamo junto.